dia, Bom bem-vindo. dia. Seja Obrigado, bem-vindo à Cidade obrigado. Entrevista. Licença. Fique à vontade. Bom dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista. O mercado de carros antigos atrai milhares de apaixonados e movimenta hoje 7 bilhões de reais no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu convidei Eduardo Bignami. Bom dia, Bom dia, prazer em Raquel. recebê-lo. Prazer meu. Ele que é presidente do Clube do Carro Antigo aqui de Londrina. Isso. Eduardo, vamos começar falando o que é um carro antigo, porque tem muita confusão com relação a isso, né? Sim. A gente vai até ver a nossa primeira tela, que o próprio clube nos enviou, explicando um pouco. E o Eduardo vai falar sobre isso. Porque o carro antigo é aquele que é produzido em série com mais de 30 anos Isso. de produção. Ou Isso. seja, não É, basta ser velho. Não, porque eu sempre digo, o carro saiu da concessionária é considerado um carro velho. Uhum. Ele passa a ser um carro antigo, segundo o Denatran, a partir de 30 anos, que é uma convenção, inclusive, internacional. Carros acima de 30 anos, eles passam a ser chamados como carro antigo. Lógico que tem uma diferença entre um carro antigo, de coleção, e um carro de uso de rua, que às vezes a gente observa por aí caindo... Que também é antigo. Que também é antigo, mas a gente comumente chama de velho. Exatamente. Né? Então, assim, o carro ele precisa ter pelo menos 80% de índice de originalidade do carro, ou seja, está dentro do como ele foi construído, concebido e colocado à venda, no mínimo 80%. E 70% de estado de conservação. Então, isso é muito difícil de muitas pessoas entenderem. Por exemplo, a pessoa fala assim, poxa, mas eu troquei o motor do carro. O motor é 10% do carro. Não, mas se você trocar o motor... Ele deixa de ser um carro Ele antigo? deixa de ser um carro antigo, ele já não é mais um carro antigo, ele é um Hot ou um Tunning, algum outro tipo de modelo. Vamos explicar melhor. O que precisa ter no carro para ele ser antigo, por exemplo? O que vocês olham para considerar antigo? A gente olha mais de 100 itens de um carro, né? Desde numeração de motor, se vaza óleo, se não vaza, se a máquina de vidro, por exemplo, funciona perfeitamente, se o vidro não está riscado, se a pintura é da cor compatível com a placa de fabricação do carro. A pessoa pinta o carro, por exemplo, de amarelo porque acha bonito, mas na plaqueta tá que o carro era verde palmeira, por exemplo. E algumas cores nem existem mais, né, para essa pintura, né? Você consegue fazer qualquer tinta, desde que ela seja produzida, você consegue fazer qualquer tinta hoje da indústria de veículos. O carro não pode ter passado por nenhum tipo de... Porque mais de 30 anos, esses 30 anos, se ele passar por qualquer tipo de reparo, ele deixa de ser antigo? Não, não. Aí existe uma diferença, né? Um antigo para coleção, para placa preta é uma coisa. Um antigo, por exemplo, que a pessoa tem aquele Fusquinha ou um outro carro qualquer, um importado mesmo, que era do pai, do avô, que está na garagem dele lá, ele curte, sai de domingo e tal, mas ele não é filiado a nenhum clube e não tem placa preta, mas não deixa de ser antigo. É o carro que ele gosta, que ele cuidou e está cuidando ali, né? Apenas ele não tem, por exemplo, uma placa preta, só isso. Então ele deixa de ser um carro velho para ser uma relíquia quando o estado de conservação dele é muito alto. Sim, sim. E de onde vem? A gente ouve tanto falar sobre isso. Não, é um negócio, né? Que, como eu fiz a abertura aqui, são 7 bilhões. De onde vem esse dinheiro? Que movimento é esse que gera esse mercado de carro antigo? A gente pode até acompanhar. Eu tenho também mais uma tela, só vamos dar uma conferida. Olha lá, movimentação financeira. Tá. Mercado de reposição de peças para carros com mais de 30 anos, 1 bilhão e 100 milhões de reais ao ano. Compra e venda de carros antigos, 7 bilhões. Exato. Como é que isso funciona? Esse número, por exemplo, só de reposição, vem do próprio Sindipeças. Que a Sindipeças, o mercado hoje de peças de reposição do Brasil são 18,7 bilhões de reais. E os carros antigos, eles representam 6% desse mercado. Então você tira daí que é um mercado potencial de 1,1 bilhões de reais. Já o mercado de compra e venda, no Brasil, por incrível que pareça, o Fusca que não fabrica desde 96,
ele ocupa ainda a 7ª posição de vendas no ranking de usados do Brasil. Ele vende em média de 7.000 a 8.000 unidades mês, né? A um preço mais ou menos de 9.000, vamos arredondar para 10 para ficar fácil, você tem que o Fusca, só ele sozinho no Brasil, ele movimenta 800 milhões de reais por ano, entre compra e venda. O segundo mais vendido em termos de valor seria a Kombi, que ocupa hoje de um ranking de 24 usados a 11ª posição. A um preço médio de 13 mil reais, só a Kombi faz mais de 1 bilhão de compra e venda. Então essa não é uma conta de quem é apaixonado, não? Não. Isso é conta de quem pensa como investidor. E aí, essa movimentação toda, ela se dá então na compra de peça, na compra de carro, é um mercado normal de carro? Sim. Apenas que é um mercado um pouco diferente do mercado normal. O mercado normal, ele está muito baseado numa tabela FIPE que você tem e você segue um pouco para cima, um pouco para baixo. Já o mercado de usados, você precisa, a gente sempre fala de 2 loucos. O louco que está comprando com o louco que está vendendo. Né? Então, quando você junta os dois, seja por paixão, seja por investimento, seja por diversão, seja por saudosismo, a pessoa acha o carro que ela procura e compra e investe o dinheiro ali. Então, assim, existe você tem que entender como funciona a cabeça da pessoa que gosta de carro. Alguns... É igual a mulher que gosta de bolsa? Bolsa e sapato, é a mesma coisa, né? Só que o problema do carro é onde guardar o carro. Então, não guarda no armário. Né? Não guarda no armário. A gente tem uma tela até sobre isso que você estava falando, a respeito das diferenças, né? Os mercados diferentes, valores diferentes. Isso. As pessoas têm sempre dúvida, porque para um leigo, para mim, por exemplo, eu olho um Fusca, ele é um Fusca, ele não tem 3 diferenças assim. Explica para nós. A gente tem esse primeiro, que é o restaurado, isso, o tunado e o reformado. Tá. Existe uma diferença... Parece óbvio, mas não é, né? A pessoa olha aqui, por exemplo, vamos começar pelo restaurado. O que é um processo de restauração? Na verdade, é fazer o carro do zero. Exatamente como ele era. Do zero. Você decapa toda a pintura, toda a maçaiada que ele tem. Você leva para uma pessoa fazer a restauração da funilaria, retornando o material como ele era estampado ou martelado, ou de quando ele era 0 quilômetro, para ele ser construído. E você vai restaurando partes por partes do carro, por completo. Até parafuso é restaurado. Isso é visto na hora, por exemplo, Sim. de fazer essa avaliação? Se o parafuso Sim, é o mesmo? é visto. Se a pessoa coloca um parafuso de inox e, na verdade, ele era galvanizado, o carro perde ponto. Parece uma coisa besta, mas um parafuso pode desclassificar um carro, dependendo de quantos índices negativos que o carro tem. Né? A gente tem oficina no Brasil preparada para fazer esse tipo de trabalho, de restauração? Pouquíssimas, tem muita gente meia boca, mas restauração são pouquíssimas. E mesmo as grandes, quando você vai fazer uma avaliação, você encontra rebarba de serviço. Né? Vamos para o tunado que está brilhando. O tunado é uma situação diferente. O tunado vem da palavra inglesa tuning, que significa aumento de performance do carro. A diferença entre esses 2 Fuscas, olhando assim, são 2 Fuscas belos, bonitos. O tunado, talvez o proprietário gastou 3 vezes o valor de fazer uma restauração de um carro. Por quê? Ele põe, enquanto o Fusca normal tem 40 cavalos, um Fusca tunado, por exemplo, pode ter 200 cavalos. Então o motor já não é mais original, ele foi alterado em sua capacidade e um monte de coisa interna. Por exemplo, esse jogo de 4 rodas aí não sai por menos de 10 mil reais. A pintura personalizada, banco, enfim, tudo que essa pessoa gastou, às vezes dá para comprar 3 Fusca desse. Original. Só que para o colecionador de carro antigo, esse Fusca tunado não tem valor. Nenhum. Na hora de vender, esse carro tunado vale menos que o restaurado? Se ele for vender para alguém que não seja um adepto de carro tunado, porque o carro foi tão customizado, é como se fosse uma roupa
é personalizado, que o mercado fica limitado. Então é lei da oferta e procura. Se ele gastou 80 mil no carro e ele quiser vender, ele vai ter que se contentar em vender por 50 de repente. É o gosto do sujeito. É o gosto do sujeito. O carro antigo não. Se ele investir, por exemplo, 10 mil reais num Fusca, daqui 10 anos ele pode estar valendo 25, 30. E o tunado não? E o tunado não, é dali para baixo. E esse último reformado? O reformado eu coloquei ele num processo de reforma. O que significa isso daí? A pessoa pegou a tinta, ele está corrigindo os defeitos com massa. Depois disso ele vai jogar um fundo e jogar uma tinta por cima. O carro vai ficar parecido com um carro restaurado. Para um leigo a mesma coisa? Para um leigo é idêntico, mas para uma pessoa do meio, ele não. Colecionador, por exemplo? Um colecionador não. Quanto chega a custar, por exemplo, um Fusca original assim? Depende do Brasil. Fusca. Depende do Fusca. Pode custar, depende, quando eu falo, depende do valor emocional, do quanto a pessoa investiu, da raridade, a quem pertenceu esse Fusca, se ele tem todo um histórico. Hoje um Fusca... Você não compra só o Fusca, você compra uma história. Uma história inteira, né? De Fusca. Hoje tem Fusca que vale muito mais que 50, 60 mil reais. Tem quem paga. Tem quem paga. E paga sorrindo. Porque sabe que fez um ótimo investimento. A gente sabe que nos Estados Unidos eles fazem uma classificação desses carros, uma diferenciação Sim. até para venda. Obviamente que me parece que os preços aqui no Brasil chegam a ficar muito mais altos que nos Estados Unidos. Sim. E por que isso? Porque as pessoas aqui têm muita dificuldade em avaliar um carro. Por exemplo, aquele carro reformado. A pessoa reforma, a primeira coisa que ela faz quando entra em contato com o clube do carro antigo. Como é que eu faço para me associar que eu quero botar placa preta no meu carro? Eu tenho um Fusca original. Aí a pessoa se associa, você vai fazer a avaliação do carro e você tem que dar triste notícia, e não é fácil, que o carro dele não vai pegar a placa preta. Porque o carro dele não tem uma restauração profissional, está cheia de defeitos, peca, a pessoa jogou a tinta, por exemplo, em cima de uma borracha preta do carro. O pintor não teve o capricho de tirar a borracha. Então você começa a perceber. Então por isso que os valores são diferentes. Nos Estados Unidos já é uma situação diferente. Você tem revistas, sites especializados, que são os guide prices. Então, que dá todos os carros construídos e comercializados em território norte-americano, tem preço e categoria. Então, você tem, por exemplo, 5 categorias de carros nos Estados Unidos. Vamos partir de um número onde o máximo é 100 e 0. Então, o carro número top, que é o carro de best show que a gente chama, que é um carro dos melhores do mundo, onde ele entrar, ele vai ganhar o concurso, ele é perfeito, é melhor do que quando saiu de fábrica, não tem, por exemplo, um cabelo dentro do carro. É um carro que vale o 100. Aí você tem o número 2. O número 2, ele já é um carro que pode ter sido na vida um número 1, mas pelo uso e degradação ele perdeu essa posição. Exato. Ou uma restauração profissional, mas que não chegou ao nível número 1. Já é um carro que, daquela escala de 0 a 100, ele já vale uns 70. Mas é um carro excepcional que vai ganhar um monte de concurso, desde que o carro número 1 não esteja do lado dele. No Brasil não tem nada disso? Não, nós não temos esse tipo de... Aqui é assim, ou o carro é placa preta ou não é placa preta. E aí é originalidade. Bom, a gente tem uma outra tela para mostrar um pouco desse ranking aí, do mercado de carros antigos. Os mais procurados. O Opala, Fusca, Ford, o Maverick. Nossa, eu nunca mais vi Maverick. Tem. Isso denuncia a idade da gente, né? Sim. Um Chevette, Kombi, uma C10, um Ford F1000, Caravan, Veraneio. Nossa, eu trabalhei muito em Veraneio. E Chevrolet D20. E aí aqui tem o valor dos mais comercializados. Esse valor, se comparar hoje, se a gente fosse comprar, é porque não existe mais o carro, né? Não. Mas em torno aí de 10 mil reais um Fusca, ele tem que estar maravilhoso. Não. Não? Aí, não, um Fusca aí é a média, né? É um valor médio. Então você tem Fusca de R$1.000 e Fusca que pode valer 50, 60.
Essa tabela é interessante para observar o seguinte, que o carro antigo não é uma coisa só de rico ou milionário. Qualquer pessoa com um pouco de olho clínico e um pouco de busca, de vontade de buscar, não ter pressa na hora de comprar, falar, vou comprar um carro, sair comprando o primeiro que aparece, vai quebrar a cara. Eu já quebrei a cara fazendo isso. Né? Você acaba... É uma garimpagem, assim. É uma garimpagem. Todo um... Às vezes eu conheço gente, colecionador, amigos meus, que levaram 10, 15 anos ligando semanalmente, mensalmente, anualmente para a pessoa, para convencer ela de vender o carro. E normalmente, porque obviamente, como a gente falou, são carros bem antigos. Se eu falar velho aqui, vai dar problema. Mas, nossa, uma Caravan, 13 mil? 13 mil. Daí a gente tem uma Brasília, nossa, isso 8 mil. R$ 8.756, Fiat 147. Esses 10 carros, se uma pessoa quiser entrar no mercado, por exemplo, eu quero entrar no mercado, quero investir em carro vai começar antigo. de R$ 5 mil. Exato. 4.870 ali. Exatamente. Nessa relação até de 1 a 10. A 13. Isso. Então, se a pessoa quiser investir a partir, vamos arredondar, de 5 a 14 mil reais é o investimento mínimo. Seria um investimento mínimo para começar, para ter um carro decente e ao longo do tempo. É um carro que anda? Sim, não, esse carro anda perfeitamente. Ele tem pontos a melhorar. Né? Eu semanalmente eu dou assessoria para sócios do clube e não do clube, através dos clubes que eu faço parte, onde as pessoas sempre me perguntam como fazer, se coloco isso, não coloco aquilo, posso pintar dessa cor, não posso, que pneu eu ponho, esse relógio aqui é original, não é? Então a gente faz essa assessoria. Né? Tem muita picaretagem nesse ramo? Tipo, muita. A pessoa vender uma peça errada, porque como é que a pessoa sabe que ela está comprando a peça certa, que ela vai fazer? Tem que procurar um clube, seja qual ele aí no Brasil, para ter Tem que procurar um bom clube, procurar a internet hoje, ela permite um acesso internacional. Né? Ela permite você navegar e ir atrás de peças, atrás da história, atrás de informações. O clube tem um site, que é o carroantigo.com, que é o site referência no Brasil. Quantos acessos vocês têm? Mais de 2 mil acessos diários, dá 2.200 e pouco. Infelizmente ele está fora do ar, porque nós tínhamos um acordo com a Sercontel e de forma deliberada, nós não sabemos porquê, há 4 semanas atrás o nosso site saiu do ar, né? E ninguém se manifestou em pelo menos justificar por quê, porque nós tínhamos um acordo desde 98, e hoje o site está fora do ar e tem 2.200 pessoas por dia sem ter acesso a informações. Bom, eu vou chamar, Eduardo, um rápido intervalo e a gente volta ainda, falando em carro antigo. É 1 minuto só, a gente já volta. A frase de hoje é de um autor desconhecido. Talvez os clássicos nos deem o pequeno gosto da poesia que o mundo esqueceu de dar à vida. E voltamos com Cidade Entrevista, hoje falando de carros antigos, negócio e também diversão. Eu estou conversando com o presidente do Clube do Carro Antigo de Londrina, o Eduardo Bignami, e a gente falava aí no último bloco sobre os investimentos e eu queria agora falar sobre colecionadores. São muitos os colecionadores? Hoje, 100 mil colecionadores no Brasil. E aqui em Londrina? Aqui nós temos 237 colecionadores no clube. Tudo isso? Tudo isso. É bastante, né? São bastante sócios espalhados, lógico, não são só londrinenses, a gente tem sócios região do Brasil todo, inclusive de fora do Brasil. E por falar em sócio, nós vamos ver imagens de um dos sócios, esse do seu Valdemar Maran, Seu Valdemar Maran, que tem uma coleção de carros antigos, olha lá, tudo placa preta, pelo menos a maioria. Que carro é esse? Esse daí é uma Mercedes Pagoda. É um carro extremamente valorizado, raro. Esse carro dele é um tipo do carro The Best Show. Né? Não tem nenhum defeito. Não, é um carro que aonde entra ele... Esse é um Ford Phaeton, né? De 1929. Esse é também é outro Phaeton. São modelos diferentes. Também são carros impecáveis. Kombi, aquela Kombi, a Kombi que a gente chama a última edição, da Kombi dos 56 anos, extremamente rara,
é um ótimo investimento também, principalmente para futuro, né? É uma coleção impecável que o seu Valdemar tem. Olha, digna de qualquer coleção e qualquer museu. E a gente tem outros grandes colecionadores aí pelo Brasil, né? Sim, sim. Olha o capricho do seu Valdemar. Sim, é impecável. É impecável a coleção dele. Fica até brilhando o carro. Sim. E a gente, como eu te falei, a gente tem vários colecionadores aí pelo Brasil, grandes colecionadores, porque a gente vê desde carros, eu sei que são valorizados, mas assim, tem aqueles carros de luxo também, não tem? Tem. Tem os carros de luxo, por exemplo, a gente tem em São Paulo, no estado de São Paulo, 2 maiores colecionadores. O Dr. Porsche, né, em São Paulo, que é o Sérgio Magalhães, que é um advogado, que ele tem a maior coleção de Porsche do Brasil. Né? Esse é um milionário, né? Uhum. E tem o outro, que é o Biagi, em Ribeirão, por exemplo, que é o maior colecionador de Ferrari do Brasil. Né? Então, esses são colecionadores de outro nível. Tá? Agora, você fala outro nível de investimento. Investimento, são pessoas que têm um poder aquisitivo, são diferentes. Quando a gente vem para a nossa realidade, para a realidade que eu vivo, que outras pessoas do clube vivem, que é acordar de manhã e trabalhar, né, e no final do dia, e quando tem um tempo de fim de semana, mexe no carro. A nossa realidade é o seguinte, aquela realidade daquele quadro, que uma pessoa não precisa ser rica para investir. A pessoa tem que ter a percepção. E ter esse dinheiro sobrando aí, de 5 a 15 exatamente. mil reais. Em vez de deixar na poupança, que vai te render X reais, aplica num carro antigo. Quanto que rende por ano um carro antigo? Tem, independente de marca ou não tem isso? Tem. A Fundação Getúlio Vargas, em 2018, ela publicou, em agosto, a primeira pesquisa séria feita no Brasil com credibilidade, ou seja, em 10 anos, de 2005 a 2016, a 2006, nesses 10 anos, eles acompanharam os índices de mercado e os carros antigos. A gente tem, acho que até uma tela fazendo essa comparação. Isso. Tem, olha lá, ouro, poupança, CDI, a taxa Selic. de juros básica, isso. Se a gente analisa a taxa de juros básica aqui, colocando 100%, se a pessoa investiu R$100 aqui, no final de 10 anos, ela teve em torno de R$300 de retorno. Se ela investiu qualquer carro antigo, seja qualquer que seja, a USP identificou que ela ganhou acima da taxa Selic, ou seja, de um CDI, que é quem muito rico aplica com muito dinheiro, né? Que vai ter aquela remuneração fantástica, diferente de nós mortais que aplicamos em poupança. Tá? Então, quem aplicou, por exemplo, o milionário que aplicou em CDI, teve esses dos 350. Uma pessoa que comprou, por exemplo, um Fusca. 100 para 350. 100 para 350. Em 10 anos. Em 10 anos. A pessoa que comprou um Fusca por 4 mil, por exemplo, em 2006, hoje ela teve, por exemplo, 23% acima da taxa Selic. O que estaria valendo hoje o carro? Hoje seria, por exemplo, se ele investiu 4 lá, se a gente colocar aqui, vai dar em torno de... vamos pegar aqui em cima da taxa Selic, 23%, a gente colocaria aí de 4, uns 16 a 20 mil reais, hoje ele teria na mão. Nesses 10 anos. Comparando com a poupança, por exemplo. Mas assim, então o investimento a longo prazo, não é uma coisa que você vai comprar hoje, vender super caro amanhã. Sim, é longo prazo. Tem gente que faz só para investimento? Difícil, né? Tem. Eu faço muito para investimento. Lógico, eu tenho paixão por carro, mas eu penso como patrimônio, como um fundo de previdência futuro, visto que não vamos nos aposentar. Então, vale como um plano de previdência. E os encontros? Por que a gente tem 200 e tantos sócios, né? Colecionadores? Onde eles estão? Eu sei que de vez em quando vocês fazem, ficam ali na Praça do Guanabara, né? Mas encontro mesmo, a gente só vê fora de Londrina. Exato. Nós fizemos um grande encontro em 2004, né? Bancado por nós, por tudo, sem apoio de prefeitura, sem apoio de nenhuma organização estadual, federal, municipal. E como sempre é assim até hoje. Né? Infelizmente nós moramos num país pobre de cultura, onde samba e sertanejo
é o que vale de investimento, né? Então, assim, infelizmente, somos um país pobre. Para você ter ideia, nós estamos desde dezembro tentando aprovar os encontros desse ano. Só que está parado hoje na CMTU. A SEMA já aprovou, está parado na CMTU já faz 30 dias. Aguardando liberação. Aguardando liberação. Então, infelizmente, o para município é assim. Na questão do processo burocrático, né? Vocês, é uma curiosidade que sempre as pessoas têm e que quando eu falei que ia conversar, me passaram, é o seguinte, a história da placa preta, né? Muita gente, porque a valorização do carro, você confirmar que ele é um carro antigo e que tem esse valor todo aí que vocês falam, seria por meio de ter uma placa preta que seria certificado, né? Com essa placa do Mercosul, mudou alguma coisa? Como é que é feita a placa preta e o que vai mudar para frente, se é que vai mudar? A placa preta é assim, primeiro o sócio precisa fazer parte de um clube e esse carro fazer parte de um acervo. Então, a pessoa não precisa ter 10 carros. Ela pode ter um só. Um só e entrar num clube porque vai fazer parte o carro dele de um acervo de coleção do clube, tá? Então, a primeira coisa é ser sócio. Segundo, passar pela vistoria. E a vistoria passar pelos pré-requisitos. Ele entra no Detran com essa vistoria, o Detran libera a produção da placa preta. Com a nova normativa do Denatran, de mudança de placa, perdeu-se um pouco do romantismo da placa preta. Porque hoje a placa ela é igual para todos. Vai ser Mercosul também, até para colecionador? Mercosul só vai mudar a cor, que a cor da placa normal é pintada de preto, a cor da placa preta vai ser cinza agora. Né? Agora é placa cinza. Placa branca com a letreiro cinza, refletivo. Né? E isso os colecionadores estão indignados, mas que era são todo regras. O charme, era a história da placa preta, que não vai ter mais para frente. Vai ter esse reconhecimento com a do Mercosul cinza, mas não é charmosa como mas no documento do carro, vem descrito no campo observação, carro de coleção. Então, isso vem escrito. Então, não adianta a pessoa que ela não vai conseguir forjar nada, vem escrito no documento. Então, tá certo. Bom, Eduardo, muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Eu imagino que todo mundo tem em casa aí um carro antigo. As mulheres preferem falar carros velhos, mas tem um carro antigo, tem um carro de família e de alguma forma, especialmente os homens, eu acho, hoje tem muitas mulheres também colecionadoras, né? Em Curitiba tem um grupo grande, né? Tem o grupo da Penélope, né? Que inclusive não só em Curitiba, como em Águas de Lindóia também. O maior evento do Brasil acontece lá. Acontece lá e é totalmente produzido e administrado por mulheres. Olha só. Vamos ganhar o mundo mesmo. Com certeza. Eduardo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Prazer meu, muito obrigado, Raquel. E fica aí a dica, você já pode fazer investimento, pensar aí nessa área também. Cidade Entrevista ficando por aqui, espero vocês no próximo sábado, 9h30 da manhã.